Fala galera que assiste meu canal, seja muito bem-vindo por aqui. E no vídeo de hoje eu quero conversar e mostrar para você que você tem um superpoder e que a única coisa que você precisa para dar certo aqui no digital é saber utilizar esse superpoder e como desenvolvê-lo, tá bom? Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, porque ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, basicamente é o seguinte, você tem um superpoder. Existem alguns elementos, algumas coisas que você faz que provavelmente lhe levam a esse superpoder. O que seria esse superpoder? Para deixar bem claro logo aqui no início. Existe uma habilidade que você provavelmente faz muito melhor do que a média das pessoas. Por que eu digo isso? Porque quando nós formamos ali a nossa personalidade, formamos quem nós somos, naturalmente nós temos dons e talentos e naturalmente nós temos deficiências. E aí se você for estudar, todas as correntes da psicologia vão defender justamente isso. Existem dons e existem deficiências. Se você pegar os temperamentos, por exemplo, os temperamentos vão defender que determinado temperamento, por ser quente ou por ser frio, ele vai ter naturalmente uma aptidão para determinadas coisas. Ou ele não vai ter uma aptidão para determinadas coisas, ou seja, ele vai ter algumas dificuldades. Se você pegar outros testes, todos vão levar em conta isso. Por quê? Porque existe um conjunto de coisas que levam a gente a ser bom em alguma coisa. Existem que, naturalmente, por ser bom em alguma coisa, a gente vai deixar a desejar em outras. Não existe ninguém perfeito, certo? Mas o que eu quero dizer com isso? É que você precisa descobrir o que é essa coisa que você naturalmente é acima da média das pessoas. Naturalmente você consegue fazer melhor que as pessoas. E essa coisa é exatamente o que você vai precisar para ter sucesso aqui no digital. Você vai pegar esse fato, como por exemplo, eu vou pegar o meu fato, por exemplo. Eu naturalmente gosto muito de ler livros, enfim, uma série de coisas. Todos os livros que vocês estão vendo aqui atrás, todos são meus, alguns são no podcast que a gente ganhou de presente. Em casa eu tenho uma biblioteca, enfim, eu gosto demais de ler, sempre gostei. E basicamente gira em torno disso. Então o que eu parei e vi? Cara, a minha habilidade é conseguir ler num volume que poucas pessoas leem, e conseguir interpretar aquilo que está escrito e conseguindo pegar aquilo que está escrito e trazer para a ordem prática da minha vida. Então, eu sempre fui um cara que fui muito acelerado e promovi mudanças muito aceleradas na minha vida quando eu as decidi fazer. Então, esse basicamente é o meu talento. Esse basicamente é o meu superpoder. É a capacidade de leitura extrema e colocar aquela leitura numa ordem prática da vida. Então, todos os vídeos que eu trago aqui para vocês, muitas vezes, são conceitos de coisas que eu já li, conceitos de coisas que eu já estudei e trago aqui para vocês de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais enxuta. Que você não vai precisar ler ali um calhamaço de 300 páginas, mas eu vou lhe entregar uma pequena porção do que importa. E depois entrego uma outra porção do que importa. E assim a gente vai construindo todo o nosso conteúdo. Então, você precisa descobrir o que é essa coisa. Será que é a capacidade de se comunicar com a câmera, a capacidade de falar em público? Será que é a capacidade de observar fenômenos que acontecem à sua volta? A capacidade de perceber problemas antes que eles aconteçam? Será que é a capacidade de propor resoluções para problemas aparentemente complexos? Enfim, são várias e várias habilidades e é dela que você vai precisar. E é em cima dela que você vai construir o seu negócio aqui no digital. Feito isso, quando você consegue fazer esse mapa, esse diagnóstico do que seria, e aí se você não consegue saber isso de forma muito clara, vá pela tentativa e erro, meu amigo. Coloque lá uma lista de habilidades que você acredita que tenha, peça para sua esposa, para os seus amigos, para eles também validarem aquelas habilidades. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso já dá uma gama, um filtro muito bom para a gente começar a trabalhar esse material. E depois vai experimentando e vendo, cara, eu acho que nisso eu sou melhor que nisso aqui. E aí você vai na tentativa e erro e vai construindo. E o mais legal é documentar tudo isso para também ser material para que sua audiência veja como foi o seu processo de descoberta também. E para isso eu vou deixar indicado aqui um livro que é muito bom, que é Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Ele vai ajudar a você achar justamente o que é esse porquê, o que é essa habilidade que você faz aqui na internet. Bom, então, dito isso,
procure essa habilidade. E aí depois procure coisas que vão dar suporte, que vão fazer essa habilidade alcançar um próximo nível de excelência. Então, por exemplo, de nada adianta eu saber ler e colocar na ordem prática se eu não souber explicar isso para as pessoas. E isso era uma deficiência minha, porque eu sabia entender muito bem e colocar em prática para a minha vida. Mas depois que eu fui pai, por exemplo, eu precisava ensinar aquelas coisas que eu sabia, dar ordem prática para os meus filhos. Então eu precisava transmitir para eles os conceitos, as razões, as circunstâncias, as causalidades, os efeitos, tudo isso para eles. E eu sabia colocar em prática na minha vida, mas na hora de ensinar para alguém eu era extremamente deficiente. E é óbvio, era meu filho, mas também essa habilidade me ajuda o quê? Na internet também. Então, eu preciso aprender a transmitir melhor aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho propriedade para falar. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer vários e vários exercícios que possam nos ajudar a desenvolver essa subhabilidade que complementa a minha primeira habilidade. Então, a capacidade de explicar as causas e os efeitos das coisas, das circunstâncias, das matérias que se apresentam. Uma outra coisa é, cara, eu preciso desenvolver a minha oratória. Então, hoje, eu percebi que minha voz está maior, está mais grande, está saindo melhor do meu peito, está mais confiante. Por quê? Porque eu vim exercitando isso. Então, eu já venho gravando, venho fazendo e tal, para que eu consiga alcançar esse patamar. E essa subhabilidade vai me dar suporte naquela habilidade principal, que seria a leitura, capacidade de colocar as coisas em ordem prática, de forma estruturada e de forma sistêmica, de forma com um sistema muito bem redondo. Então, a oratória é outra pecinha no quebra-cabeça para fazer minha habilidade chegar no próximo nível. Enfim, você tem que montar esse sistema. Uma habilidade que eu sou muito bom e coisas adjacentes que vão fazer essa habilidade chegar no próximo nível que eu preciso desenvolver. E aí você tem que mapear para quê? Para você trabalhar ativamente em cima dessas coisas. E o que é um trabalho ativo? É literalmente quebrar a cabeça naquilo. Cara, eu preciso melhorar a oratória. Como que eu vou fazer? Cara, eu vou gravar vídeo pra caramba, porque eu acho que isso vai me ajudar. Ou, cara, eu vou procurar um fonoaudiólogo, se você tiver condição. Eu vou procurar alguém que possa me ajudar na minha dicção. Eu vou procurar, talvez, uma aula de canto ali. Não para mim ser um exímio cantor, mas para eu aprender a impostar a voz, para eu aprender a me ouvir, para eu aprender a afinar a minha voz, para eu aprender a dar o tom certo na voz ali, para a mensagem que eu quero transmitir. Enfim, e vai ter várias e várias habilidades subsequentes que vão dar suporte à sua habilidade principal. Mas uma vez que você entendeu qual é a sua habilidade principal, é preciso que você entenda que as pessoas não estão dispostas a comprar isso da noite para o dia. Então, você vai passar por um processo de lapidação. Se você pegar um diamante bruto, ele tem valor ali. Mas ainda não está na forma como as pessoas costumam comprar e identificar que aquilo é um diamante. Então ele vai ser lapidado, ele vai ser trabalhado, depois ele vai ser colocado provavelmente em alguma peça, em algum colar, em algum anel, em algum relógio. Enfim, ele vai passar por uma série de etapas para que aquelas pessoas vejam o valor daquele diamante. Com a nossa habilidade única, é dessa forma também. Existe todo um processo para que as pessoas passem a acreditar que a gente, de fato, tem essa habilidade e um processo para que as pessoas queiram comprar, de fato, essa nossa habilidade para que elas possam serem ajudadas por nós na vida dela. E esse processo passa pela fase de falar com as paredes, pela fase de repetir incessantemente algumas coisas, passa pela fase de produzir conteúdo e não ter resultado, passa por todo o processo natural, até que lá na frente a gente vai ser reconhecido por essa habilidade. Mas aí eu sempre gosto de lembrar de uma frase que diz: o prêmio do bem é o próprio bem. O que isso quer dizer? Que essa habilidade ela é tão única que não importa se eu faço e eu mostro ela para uma, para 1000, para 100 mil, para 1 milhão de pessoas. O prazer que eu terei de exercer essa atividade, ele é exatamente o mesmo. Por quê? Porque fazer o bem já é por si só o prêmio. Então, eu colocar essa habilidade a serviço das pessoas, isso por si só já é o verdadeiro prêmio que a gente pode colher aqui.
Então, muitas vezes a gente se perde nessa vaidade barata de querer ser reconhecido, de querer ter muitos resultados e esquece que o bem a gente já está sendo premiado por fazê-lo. E aí aqui é muito importante que a gente busque contribuir na vida das pessoas com essa habilidade, ainda que a gente nunca alcance o reconhecimento, ainda que a gente nunca alcance o dito sucesso que é pregado por aí. Mas entenda que grandes pessoas da humanidade foram assim também. Alexandre o Grande, ele se torna o grande, mas ele não estava preocupado em ser o grande na época. Se você pegar ali Mozart, Chopin, Beethoven, a grande maioria desses grandes compositores aclamados hoje na música clássica, eles morrem na sarjeta. Então, se você pegar ali Chopin, dizia que as músicas dele eram antiquadas, era muito avançada para a época e ninguém queria saber daquilo. Então, se você pegar as histórias desses grandes caras, eles queriam fazer o bem porque o bem era o próprio prêmio, na verdade. Não era por reconhecimento. Muitos deles nem tiveram reconhecimento em vida. São reconhecidos somente hoje. Então, é preciso que a gente não tenha um aspecto utilitarista dessa habilidade, porque ela é um dom, e dom é dado por Deus, é um presente que Deus concede a nós. E sendo dom, a gente deve procurar ofertar esse dom. Mas ofertar que eu digo, obviamente, existe toda uma relação profissional dentro disso, mas é entender que não importa quantas pessoas estejam vendo, importa a gente suportar o processo. E nesse processo que a gente está suportando de produção de conteúdo, a gente ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você. Descubra sua habilidade única, se empenhe nela, não tenha medo de errar e vá sempre em frente. Valeu e até a próxima.